Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Senhor dos Anéis, As Duas Torres, lançado lá em 2002, dirigido pelo Peter Jackson, longa, que é o segundo capítulo da trilogia baseado nos livros do Tolkien e que também vai estar de volta aos cinemas agora no final de janeiro, em comemoração de 25 anos do início dessa saga, que começou com a Sociedade do Anel e que inclusive já tem crítica aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui, ó, na tela para você ver depois. Mas contextualizando, As Duas Torres vai pegar o gancho direto do final do primeiro filme, com a Sociedade do Anel se dividindo em várias frentes. O Frodo segue para Mordor com o Anel, enquanto o Aragorn e o Legolas vão atrás dos hobbits sequestrados. E uma coisa que eu gosto muito nesse segundo filme é essa estrutura e como o Peter Jackson consegue equilibrar múltiplas narrativas sem deixar o filme confuso. É como um malabarismo, cada trama avança no seu ritmo, mas todas se conectam no final. Para quem lê os livros, sabe que o Tolkien separa as histórias em partes e o filme faz uma adaptação muito inteligente para manter o fluxo e manter o ritmo, sempre com alguma coisa relevante para a trama acontecendo em tela. E falando na direção, o Peter Jackson mantém um nível alto do primeiro filme aqui. Lá em A Sociedade do Anel, ele apresentou a Terra-média com muita maestria, mas aqui, em As Duas Torres, ele expande isso para batalhas realmente épicas e paisagens impressionantes para a época, e por que não, para os dias de hoje também. Aquela sequência de batalha do Abismo de Hel é um marco no cinema fantástico, com a cena daquela chuva torrencial e os orcs atacando, os cavaleiros chegando. É tensão pura, um espetáculo cinematográfico realmente. E o uso de CGI, misturado com filmagens em locações nórdicas reais, dá um realismo que poucos blockbusters conseguiram fazer. E uma coisa que vale a pena comentar é que o Peter Jackson não é só um diretor técnico, ele entende muito bem onde pegar nessa história, como no tema de amizade e de resistência contra o mal. E o Elijah Wood retorna aqui como Frodo e não entrega nada de novo, é verdade. Ele consegue até mostrar a corrupção gradual do Anel de forma decente, mas o destaque dessa produção para mim é o Andy Serkis como Gollum. E performance, gente. O motion capture aqui foi revolucionário para a época, e o Andy Serkis dá vida a um personagem dividido entre o bem e o mal de um jeito que te faz sentir pena e raiva ao mesmo tempo. Até hoje é uma atuação adorada pelos fãs de Senhor dos Anéis e uma das minhas favoritas também. Já o Viggo Mortensen como Aragorn cresce muito nesse filme, assumindo realmente o papel de líder que faltou lá no primeiro longa e foi um dos pontos baixos, igual eu comentei na minha crítica. A falta de protagonismo dele deixou bem a desejar. Erro que não se repete aqui, ainda bem. E no geral, o elenco todo entrega. Ninguém tá deslocado aqui da história. E visualmente falando, eu nem preciso dizer que o filme é um espetáculo, tanto nas criaturas, ambientes que ainda hoje impressionam. É uma criação de universo rica e maravilhosa, construindo um mundo realmente vivo aos nossos olhos. E comparado ao primeiro longa, aqui os efeitos são ainda mais ambiciosos e o CGI envelheceu bem melhor do que muitos filmes atuais. E só um ponto aqui que talvez deveria ter tido um cuidado a mais são algumas cenas de batalha que pecam pelo excesso de close e que acaba tirando um pouco o senso de escala, reduzindo quase a uma coisa simples e regional, mas ainda assim é um avanço técnico inegável e que influenciou tudo que veio depois, de Avatar até séries como Game of Thrones, e com uma trilha sonora também muito bem colocada, porque os temas do primeiro filme são evoluídos aqui e ganhando uma roupagem
roupagem nova, com aqueles violinos e coros, para dar um ar de mais épico, as cenas de cavalaria, por exemplo, e o tema do Gollum com vozes sussurradas, reforça a dualidade do personagem. São músicas que não compõem só para preencher, ela narra realmente a história através das canções, e ouvir essa trilha isolada é como reviver ao filme. Ela te transporta para aquela época, para aquele universo fantástico, e para mim, como um fã de trilhas sonoras clássicas, eu coloco As Duas Torres no patamar de grandes épicos, sem dúvida nenhuma. É um dos melhores trabalhos de som que o cinema já fez, sem exageros. E vale também sempre a gente lembrar de um aspecto que é a fidelidade aos livros, mas com liberdades criativas. O Tolkien foca muito nessas descrições poéticas e o Peter Jackson meio que traduz isso tudo visualmente. Por exemplo, a inclusão do Gollum como guia do Frodo adiciona uma tensão dramática que no livro é mais interna, mas há mudanças, como no papel da Arwen, interpretado pela Liv Tyler, que serve aqui para amenizar o Aragorn, o que funciona no cinema. Críticos mais puristas, digamos assim, reclamaram, mas eu acho que essas adaptações tornam a história mais acessível, afinal, cinema não é livro, gente. Isso é uma coisa que precisa ficar bem clara. Cinema precisa de um ritmo mais visual, como por exemplo, o filme explorando a corrupção do poder através do anel, mas também uma degradação ambiental com destruições de florestas para criar exércitos. É uma metáfora forte para a industrialização, algo que o Tolkien odiava de fazer, e a amizade entre raças diferentes, elfos, anões, humanos, mostram uma união contra esse divisionismo, e em tempos de polarização, isso ressoa bem forte, e sinceramente o diretor acerta ao não forçar mensagens, ele deixa a narrativa falar por si, e nada disso funcionaria se tecnicamente o filme não fosse um primor e com uma edição realmente bem feita, porque é um filme longo, são 3 horas e 40 minutos de duração, e por incrível que pareça, o filme não se arrasta porque os cortes entre tramas mantêm o suspense. A versão estendida, que aliás é a que eu recomendo, adiciona cenas de flashbacks e enriquece os personagens, mas na versão que foi aos cinemas já é bem coesa o suficiente sim. E comparando com o resto da trilogia, As Duas Torres é o meio, o que significa que ele constrói a trama pro clímax de O Retorno do Rei, mas ele se sustenta bem sozinho, ao contrário de alguns segundos capítulos que só servem de ponte. Aqui há arcos completos, além de ser o filme mais guerra da série, e isso torna ele único, e eu já adianto para vocês que é o meu favorito da trilogia, porque ele equilibra bem a ação com o desenvolvimento dos personagens, muito melhor que outros. Fora que esse filme influenciou muito o cinema. Esse longa mudou o jogo para os blockbusters. Antes, a fantasia era nicho, como eu comentei lá na crítica da Sociedade do Anel. Veja, por exemplo, como sagas como o do MCU, ou até recentemente Duna, todos devem algo a Senhor dos Anéis. E esse foco grande em batalhas épicas podem ter inspirado excessos em filmes posteriores, onde a ação vira um espetáculo vazio, mas aqui não. Cada luta tem um peso emocional. E para quem vai assistir agora pela primeira vez, nesse relançamento, se prepara para uma jornada imersiva, fantástica, porque realmente é um filme essencial para qualquer amante do cinema. E para Senhor dos Anéis, As Duas Torres, nota 9. É um prazer realmente ver essa saga de volta aos cinemas. Eu, por exemplo, não vi nos cinemas lá nos anos 2000. E agora, com certeza, isso é uma coisa que eu vou fazer. E em breve eu também vou trazer a resenha do último capítulo, O Retorno do Rei, aqui no canal. Beleza, pessoal? E agora eu quero saber de vocês. Me fala aqui nos comentários qual é o seu filme favorito da saga. Fique à vontade para comentar o que você quiser aqui embaixo. E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.